é o capítulo que nós vamos estar trabalhando aqui nesta manhã. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa questão. Tá. Eu creio que nós vamos fechar uma sessão aqui muito grande que começou lá no capítulo 14 e creio que a gente vai fechar ela aqui hoje, tá? Vamos lá, capítulo 15 de Romanos, versos de 1 a 13. Nós que somos fortes, diz Paulo, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louvem ao Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua confiança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque podemos encontrar nas Escrituras Sagradas a nossa motivação, aquilo que nós podemos olhar como testemunho de fé e para podermos prosseguir na nossa vida espiritual. Olhamos os exemplos do Teu Filho Jesus Cristo e nele, ó Deus, nos tornamos imitadores, e isso vai, ó Deus, conduzindo a nós mesmos, a Tua igreja, a glorificar o Teu nome segundo a Tua palavra. Lance luz sobre esse texto para extrairmos daqui aquilo que é nutriente para a nossa vida, a fim de glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus é que nós Te adoramos, em nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Ô Jefferson, eu acho que eu não estou me escutando bem, não sei se é retorno aqui que precisava para mim, mas parece que eu estou tentando me esforçar para... Queridos, o texto que nós lemos é grande e eu precisava de todos esses 13 versículos para poder fechar essa sessão, porque essa parte aqui é uma parte em que... melhorou, querido. É uma parte em que quebrar ela não vai ficar muito salutar. Então, eu não vou ter tempo suficiente para a gente detalhar muitas coisas aqui que às vezes a gente está acostumado a fazer, a gente vai ter que pegar os blocos de uma forma mais geral. Mas o que nós estamos falando aqui, para situar você de um modo geral, é que Paulo ele ficou 11 capítulos dessa carta falando sobre o Evangelho, dando para nós uma perspectiva teológica do Evangelho, e a partir do capítulo 12, Paulo então começa a entrar na parte prática da vida cristã. Como é que a vida cristã se desenvolve? Agora está dando umas reverberações aqui, tá? Acho que pode voltar ao normal como está. Como que a fé cristã, então, deve se desenvolver a partir do entendimento teológico do que é o Evangelho. Ou seja, nós precisamos
pegar conceitos teológicos, nós precisamos pegar o entendimento que se tem a respeito do Evangelho e assim aplicar a nossa vida e as nossas relações como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, desde o capítulo 12 até aqui, nesse momento, nós estamos trabalhando para que você entenda a parte prática da carta. Especificamente, a partir do capítulo 14, que é uma seção que vai até o capítulo 15, verso 13, nós estamos tratando de um tema em específico. E esse tema tem sido a tolerância, principalmente a tolerância em relação a assuntos que não dizem da espinha dorsal da nossa fé. Ou seja, são aquelas discussões que muitas vezes não levam o povo de Deus a lugar nenhum, a não ser divisões, intrigas, brigas, igrejas que às vezes se dividem em torno de discussões que não tenham o seu valor agregado, mas que, do ponto de vista da unidade da igreja, às vezes mais separa do que junta. Eu me lembro, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ouvia muito, tinha duas rádios lá, uma chamava Melodia e a outra El Shaddai. Até hoje eu acho que você pode ouvi-las através da internet, e eu creio que até hoje, às 11 horas da manhã, você pode ouvir o debate Melodia ou o debate da Rádio El Shaddai. Muitos desses debates foram muito produtivos, muitos desses debates trouxeram crescimento, eu ouvi diversos deles, desde 1992 que eu ouvia isso, mas muitos eu entendia que tinha que desligar o rádio, porque aqueles debates teológicos simplesmente não contribuíam para absolutamente nada no que se diz da união do povo de Deus. O que a gente via ali eram pastores renomados, com bagagens teológicas incríveis, cada um defendendo o seu ponto de vista, a ponto de perder a noção daquilo que estava fazendo ali. E aí a gente pensa como que pessoas que estão de fora da igreja entendem esse tipo de discussão. E Paulo está tratando um pouco disso aqui, né? Claro que lá, nos tempos de Paulo, tem uma coisa muito específica que ele está tratando, mas isso também pode se aplicar dessa forma também aos dias de hoje. Então, Paulo, para tratar da tolerância, ele divide a igreja em dois grupos. Tá? Um ele vai chamar de fracos na fé, que são aqueles que, a despeito de já pertencerem a Cristo, eles ainda não se sentem à vontade para deixar algumas práticas do judaísmo. Normalmente ele está dizendo aqui de judeus convertidos ou de pessoas que eram prosélitos do judaísmo, ou seja, eles se converteram à fé judaica e agora eles estão entendendo a graça, converteram ao cristianismo, mas não se sentem à vontade para abrir mão de temas que são ainda muito delicados no judaísmo, como, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão, as festas que precisam ser observadas ou não, que precisam ser guardadas ou não. Então, essas coisas ainda estão um pouco difícil de ser abandonada. Então, esse grupo Paulo vai chamar de fracos na fé. E o outro grupo são aqueles que já entendem o que é ter liberdade em Cristo. São aqueles que, de repente, a sua matriz espiritual, a sua matriz religiosa, que já não advém do judaísmo, provavelmente é a ala gentílica da igreja, esse já tem uma facilidade maior de abandonar algumas práticas religiosas antigas e absorverem a liberdade cristã e o entendimento da graça com muito mais tranquilidade, muito menos escrúpulos do que os judeus. Então, esse grupo Paulo vai chamar então de os fortes na fé, que, a despeito dele, Paulo, ser um judeu e vir de uma ala farisaica do judaísmo, que é a ala mais forte no que se diz respeito à observância da lei de Moisés, mas o evangelho da graça teve tanto significado para ele, que ele se considera então um desses fortes na fé, alguém que consegue entender a liberdade cristã. Então, Paulo vai tratar disso e ele vai dizer que ambos os grupos eles deveriam se respeitar em lugar de julgar, que era algo muito típico da ala fundamentalista, ou desprezar, que era muito típico daqueles que se sentiam muito livres. Então, eles não deviam julgar e nem se desprezar uns aos outros. Pelo contrário, devia haver aceitação
tolerância, amor, compreensão, para que houvesse a boa harmonia dentro da igreja e a igreja pudesse, então, fazer o seu trabalho de evangelização, de proclamação do evangelho. Então, a nossa divisão ficou mais ou menos assim. Capítulo 14, dos versos 1 a 12, Paulo fala do porquê eles deveriam se aceitar e ele dá a razão em cima do senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor de todos aqueles que estavam ali na igreja, que são convertidos. Ele havia aceitado a todas aquelas pessoas, tanto aqueles judeus que ainda tinham escrúpulos fortes, como aqueles gentios que desfrutavam da sua liberdade cristã, todos estavam debaixo da aceitação e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Dos versos 13 a 23 do capítulo 14, Paulo se dirige mais àqueles que se consideravam fortes na fé e diz que eles deveriam então fazer um uso da sua liberdade com responsabilidade. Eles não deveriam usar a sua liberdade cristã para menosprezar ou desprezar aquelas pessoas que se sentiam fortes, escrupulosas, zelosas ainda a respeito da fé cristã. Então, era uma liberdade, mas com uso responsável, porque senão a pessoa ela usa a sua liberdade, ela compreendeu a sua liberdade, mas ela não entendeu o evangelho. Que o evangelho, o que direciona a vida do cristão, não é o princípio da razão, ou do ter o direito, ou do achar que ele está na frente do outro, que sabe mais do que o outro, mas existe algo chamado o amor cristão, e é isso que é a base dos relacionamentos dentro do povo de Deus. E agora no capítulo 15, dos versos de 1 a 13, que a gente vai fechando essa sessão da tolerância, né? Paulo vai exortar a igreja a seguir o exemplo de Cristo e viver em unidade. A ideia de Paulo é chamar um olhar para Jesus e chamar a igreja para essa unidade. Essa última sessão, que a gente acabou de ler agora, dos versos 1 a 13, do capítulo 15, a gente vai dividir ela da seguinte forma. Os versos 1 e 2, Paulo vai falar de uma exortação. Nos versos 1 e 2, ele vai exortar a igreja a uma ajuda mútua, ou seja, as pessoas precisam se ajudar dentro da igreja. A gente vai entender do que ele está falando. Dos versos 3 e 4, Paulo vai então usar o exemplo de Jesus Cristo para poder embasar a sua tese da exortação, tá certo? Os versos 5 e 6, ele vai vir para a gente como um tom de oração. É como se Paulo estivesse orando pela unidade da igreja. Tá? Os versos de 7 a 12, Paulo vai exortar de novo a igreja a olhar para Jesus, e agora olha só que coisa incrível que ele vai fazer, tá? Principalmente para a ala gentílica da igreja, aqueles que se sentiam mais livres no evangelho. Ele vai convidá-los a olharem para o exemplo de Jesus, que abdicou de si mesmo, aceitou esse povo gentílico, que outrora era desprezado, e Paulo vai dizer, olhem para esse povo, estou dizendo isso de uma maneira geral e grotesca, olhem para essa relação, ou seja, Jesus aceita vocês, vocês eram um povo desprezado, não participavam de nada da promessa de Deus, e ele agora aceita vocês, e vocês agora devem olhar para esse exemplo e não desprezar o povo que ele sempre aceitou, o povo que ele chamou, o povo dele. Então tem que haver respeito entre as visões que haviam ali dentro daquela igreja. Tá? E no verso 13, Paulo finaliza mais uma vez com um tom de oração, como se fosse uma oração final de toda a sessão, desde o capítulo 14, do início do capítulo 14. Bacana? Deu para entender aí, Marane? Daqui a um tempo eu vou perguntar ao seu filho, você entendeu? Se ele entendeu, todo mundo entendeu. Tá certo? Então vamos ao texto aí, verso 1 do capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Verso 2, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Os versos 1 e 2 é uma exortação. Uma vez que os crentes não devem ou não deveriam lá discutir pontos não essenciais para a salvação, principalmente aqueles que alguns irmãos ainda tão escrupulosos tinham dificuldade de tocar nesses assuntos, a exortação que Paulo dá é que eles não fiquem buscando uma razão para si mesmo. Quem é que tem razão?
Quem é que está certo? Isso é um ensino muito importante para nós, porque toda vez que a gente vai discutir temas que não são bem resolvidos, isso é uma coisa que tem na Bíblia, são assuntos que nós estamos discutindo há 2000 anos e não se chega em conclusão, não se fecha. Então, todas as vezes que a gente vai discutir temas desse negócio, dessa linhagem, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas imposições sobre o outro. Nós temos que discutir isso com a mente aberta, com o coração aberto e principalmente em paz, para poder entender a visão do outro e ver a contribuição que ele pode nos dar e a contribuição que nós podemos dar a essa pessoa para que ambos construam algo bom para suas vidas cristãs e aquilo ali não se torne uma divisão e uma mágoa no coração. Então Paulo está exortando a eles que eles não devem buscar a razão para si mesmo, principalmente aqueles que já se sentiam resolvidos nessa matéria. Ou seja, dizer lá para o judeu, olha, você pode participar da festa ágape sem problema nenhum e pode desfrutar da carne de porco. Não tem problema nenhum. Você pode desfrutar da carne de porco porque o evangelho te livrou da observação dessa lei. O evangelho te livrou desse mandamento. Mas o sujeito não entende isso ainda. Então ele vai apresentar vários argumentos teológicos, desde Moisés, para provar para você que aquela carne de porco não faz bem para a sua saúde espiritual. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não vamos buscar razão, quem tem razão. Como a gente viu lá desde o início do capítulo 14, ambos estão fazendo isso a fim de agradar ao seu Senhor. Eles estão fazendo isso, um está fazendo com escrúpulo demais, o outro já está entendendo o evangelho melhor. Então, não é quem tem razão, é como a gente deve lidar com essas coisas. Então, a exortação de Paulo é que aqueles que entenderam a graça e vivem à luz dela, ajudem os outros a entender isso na sua caminhada cristã. Como é que a gente pode fazer para caminhar junto? E aos poucos, um entendendo o outro, e quem sabe aquele irmão tão escrupuloso consegue começar a entender que algumas coisas realmente precisam ser ficadas para trás. E quem sabe aquele irmão que se sente tão livre também comece a entender que ele precisa usar a liberdade dele com um certo nível de escrúpulo, com um certo respeito em relação ao entendimento do outro, tá? Então a ideia aí, Paulo vai dizer no verso de número 1, né? Cada um de nós, ele vai dizer, nós que somos fortes, devemos suportar. A ideia de suportar é a mesma que tolerar, ajudar, dar suporte. Acho que o Marcelo falou um pouco disso na quinta-feira, né? Trouxe uma palavra muito boa de unidade. Então, alguns irmãos ainda precisavam ser compreendidos e precisam até hoje na dificuldade em entender que alguns assuntos não têm a ver com a essência do evangelho. São assuntos que sempre perdurarão. Eu já vivi, não é? Inúmeras discussões, e presenciei inúmeras discussões teológicas dentro de igreja, e vi que muitas delas, o que levou a igreja foi a divisões, a mágoas, a conflitos, a geração de um grupinho que se agrupou em torno daquele entendimento. E a unidade da igreja, como se ela, a igreja visível, eu digo, né? É como se ela fosse sendo rasgada, quebrada, e parece que nunca leram Romanos 14, não é? Paulo, a gente pode usar aqui agora o próprio exemplo de Paulo lá em 1 Coríntios, o Emanuel vai colocar para a gente, no capítulo 9, dos versos 20 a 22. Olha o que diz o texto, olha que coisa maravilhosa o texto, o exemplo que Paulo dá. Olha só, tornei-me judeu para os judeus, mas ele também era judeu, né? Ele está falando provavelmente do entendimento do judeu em relação à fé, não é? Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu me tornei como se estivesse sujeito a ela, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo. Olha aí, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, olha os fracos aí, eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa ganhar alguns.
Olha só como que é a coisa. O que ele está dizendo aqui, obviamente, que você não tem que se tornar um pecador para ganhar pecador. A gente já discutiu sobre isso quando a gente foi fazer a exposição disso aqui. Não é? Mas a gente precisa entender que nós precisamos ter um olhar para o outro em questões dessas discussões, tentando entender o lugar onde essas pessoas estão e não confrontá-los diretamente o tempo todo, como se nós quiséssemos mudar a concepção de entendimento do que a pessoa tem daquilo ali. Não é? A gente tem que fazer, essas coisas são gradativas. E muitas dessas mudanças, quem vai operar na vida da pessoa é o Espírito de Deus, não somos nós. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, você vê que Paulo, ele tolerou os limites de cada grupo para que o evangelho fosse ensinado. Então, ele exemplificou com a própria vida o que ele está ensinando aqui. No verso 1, ele exorta tolerância dizendo o que nós não devemos fazer. O verso 1, ele traz o aspecto negativo. O que é que você e eu não devemos fazer quando a gente está falando de tolerância. E no verso 2, ele vai dizer o que a gente deve fazer. Então, se no verso 1 ele diz, a gente não deve agradar a nós mesmos. Cada um de nós, verso 1, por favor, Emanuel. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, quando o assunto é tolerância, eu não tenho que buscar a minha razão. Eu não tenho que buscar agradar o meu ego. Olha como que eu me saí bem. Eu consegui provar que estava certo. Eu consegui provar que o outro está errado. Isso é uma coisa horrorosa no meio do povo de Deus. Aquela satisfação que as pessoas sentem em sobressair sobre o outro. Gente, eu vivi isso na pele. Eu me lembro que eu fui num concílio, era a consagração de um rapaz, numa cidade lá no interior da Zona da Mata. Eu não gosto de ser examinador, mas não tinha, botaram eu para examinar um sujeito em teologia. E a primeira pergunta que eu fiz ao sujeito foi assim, não sei se foi a primeira pergunta, no meio eu falei assim, o que é Deus? O que é Deus? Né? Aí o sujeito respondeu, ele entendeu a pergunta e ele respondeu direitinho. Na hora que os pastores reuniu lá, tinha um lá, um cordãozão com a boca, parecia o Sylvester de Stallone, a boca dele, um sobrenome pesado, que eu não vou dizer aqui por uma questão de ética, mas um sobrenome pesado, sabe? Porque nós não podemos perguntar o que é Deus, mas o cara me ridicularizou na frente de todo mundo. Depois eu fui no internet ver e não fiz, a coisa não estava tão errada assim também não, entendeu? Mas ele quis sobressair, mas que gozo que ele sentiu em fazer aquilo. Eu fiquei quietinho, falei, eu devo estar enganado mesmo, entendeu? Mas a soberba, a imponência do cara, uma coisa ridícula aquilo, que não pertence ao povo de Deus. Essa coisa da gente querer achar que a gente sabe mais do que a outra pessoa, que a gente é melhor do que a outra pessoa. Eu nunca gostaria que você achasse que eu sei mais do que você, porque eu e você temos a mesma capacidade intelectual para chegar no mesmo lugar. Vocação pastoral e capacidade para entendimentos teológicos são coisas diferentes. Você tem gente que tem vocação pastoral, que são excelentes pastores, mas do ponto de vista cognitivo, de busca, de estudar, ele às vezes não tem essa pegada toda. Mas não quer dizer que ele não tenha vocação pastoral. E o sujeito que é revestido da vocação pastoral não quer dizer que ele sabe mais e conhece mais e tem mais capacidade intelectual do que qualquer ovelha para chegar ao mesmo entendimento que ele ou mais. Tanto que você tem excelentes e exímios acadêmicos teológicos que não têm a unção pastoral sobre a sua vida, não tem ministério pastoral sobre a sua vida. São os mestres. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você vai pegar gente que vai vir aqui pregar, dar uma aula de escola bíblica que vai botar o pastor no bolso. E muitas vezes o crente vai bater nas costas dele e falar assim, pô, você devia ser pastor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então o verso 1 diz daquilo que a gente não deve fazer. E o verso 2, ele vai dizer daquilo que nós devemos fazer e o propósito, o fim, o objetivo disso. Ele vai dizer, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele. A fim de, qual é o propósito, o objetivo? Edificar a vida dessa pessoa. A ideia de agradar diz daquilo que nós podemos fazer para ajudar o outro na caminhada cristã dele, mesmo quando nós percebemos que ele ainda está emaranhado num monte de conceitos e preconceito que está limitando a sua liberdade cristã. Eu vivi muito isso na época da minha conversão.
E eu me lembro que a igreja que eu era membro, ela era tão rigorosa nessas coisas, que quando começou essa coisa de corinho, e eu tenho uma participação nisso, né, de ter levado um pouco disso para lá para dentro, e ficava um grupo ali atrás, onde está o Helder ali atrás, né, os diáconos, líderes da igreja ficavam ali atrás, e qualquer tentativa de você fazer assim era dito como uma coisa ruim que você fez dentro da igreja, está dançando. Quantas vezes eu fui acusado de dançar na igreja? Já fui levado a gabinete por levantar a mão dentro da igreja. E você acha que eu fiquei o quê? Provocando as pessoas dentro da igreja, zombando daqueles líderes e dançando na frente deles para mostrar minha liberdade cristã? De forma nenhuma, porque isso também não é certo diante de Deus. Isso também não é correto diante do Senhor, quando nós temos um entendimento claro de uma coisa e nós fazemos aquilo para provocar a ira da outra pessoa, para mostrar para ela que nós somos melhores do que ela. Isso também não é um entendimento correto do Evangelho. Então Paulo vai dizer, nós precisamos contribuir para que o entendimento chegue a um ponto em que o bem do outro aconteça. O objetivo do bem, e o bem é o aperfeiçoamento espiritual, também aqui chamado de edificação. E edificar é construir. E esse deve ser o nosso objetivo enquanto irmãos em Cristo Jesus. Vamos construir? Essa é a ideia. Vamos construir. O que é que a gente pode fazer para construir uma coisa melhor? O que a gente pode fazer para construir um momento melhor, um ensino melhor, uma coisa melhor do que aquilo que a gente está vendo? Então, a ideia aqui não é de conformidade, ou seja, nós vamos pensar todo mundo tem o mesmo conceito. Não, não é isso que Paulo está trabalhando. Quem dera que fosse assim. Mas Paulo sabe que para a gente chegar a um entendimento unificado de alguns conceitos, isso vai demorar muitos anos. E já se passaram 2000 e a gente não chegou, não é? O que Paulo está trabalhando aqui não é isso. Ele está trabalhando aqui questão de aceitação e promoção do bem-estar e crescimento espiritual da comunidade cristã. Então, o verso 1 e 2 é a exortação a se ajudarem e não a ficarem se disputando um com o outro. Os versos 3 e 4, ele usa o exemplo de Cristo para fortalecer essa exortação. Então, olha só o que ele vai dizer. Pois também Cristo ele não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. No verso 3, Paulo fala do exemplo de abnegação de Jesus. Ele abriu mão de si mesmo por amor a Deus e às pessoas. Houve abnegação em Jesus. E se há uma palavra muito sinônima do Evangelho, a gente pode usar várias palavras sinônimas do Evangelho, no sentido daquilo que representa o Evangelho, é abnegação. Abnegação é uma coisa que está entranhada no conceito do Evangelho. Por isso que hoje o Marcelo repetiu lá na sala dele uma fala do saudoso pastor Paulo. Eu falei, eu não morri ainda, irmão. Saudoso. Eu entendi o que ele quis dizer, porque ele quis dizer uma outra coisa, mas ele usou a palavra saudoso. Ele está com saudade de mim, que eu tenho levado ele para umas boas, né, irmã Helena? Eu tenho levado essa molecada para umas boas, não tem? Então, se a gente compreendesse o Evangelho, talvez a gente até entendesse que a gente não entendeu. Não é? Porque a abnegação é uma coisa muito forte dentro do conceito do Evangelho, e Jesus vem para isso. O Salmo 69, verso 9, é o texto citado aí. Não é? E ele é citado para mostrar como o pecado dos outros afetavam diretamente a própria vida de Jesus Cristo. Ou seja, ele também foi insultado. É como se ele estivesse dizendo que Jesus ficava profundamente entristecido com os insultos e injúrias que eram direcionadas a Deus. O próprio menosprezo do povo judeu em relação à oferta de salvação enviada por Deus em Cristo Jesus era dolorosa. Né? O desprezo, a incredulidade, eu imagino como, do ponto de vista espiritual, houve um sofrimento muito grande na pessoa do Jesus humano. Não é? Ver o povo rejeitando uma coisa tão valiosa, tão esperada, tão preciosa que é o Evangelho da cruz. Então, isso acontece até hoje, quando a gente vê um pecador rejeitando a mensagem do Evangelho e, por vezes, mergulhado na ignorância em relação a Deus
e a obra que Cristo fez. Então, às vezes, a gente oferece o evangelho para uma pessoa, a gente prega o evangelho para uma pessoa, a gente vê que aquilo dali vai mudar a vida dele, e a pessoa vira as costas para o evangelho e prefere viver atolado na ignorância, no pecado. Como isso é doloroso para nós que somos pecadores. Imagine para Cristo. Então, ao olharmos para o passado, ou seja, para a obra de Cristo, para a sua abnegação, para o seu amor pelo ser humano, capaz de levá-lo à morte de cruz, nós temos um grande exemplo que deve ser imitado pelos crentes. Ou seja, olhar para Cristo e ver como ele foi capaz de abrir mão também, não é, de si mesmo em função do outro. E como nós precisamos também colocar de lado um pouquinho as nossas razões para poder entender a outra pessoa. Não havia ninguém mais entendido e livre do que o próprio Jesus. Ele fez coisas que irritou profundamente os legalistas do seu tempo, né? Como, por exemplo, colher uma espiga de milho no sábado, curar uma pessoa no sábado, mas ele não deixou de morrer por todos. Então, segundo Paulo, nesse texto, tudo que nós encontramos nas Escrituras tem pelo menos 3 propósitos. Ensinar, meu querido, você é o cara, você é... E eu tenho a impressão que o seu filho vai ser igual a você. Amém, irmãos? Eu acho que ele vai ser igual a você, porque pelo menos ele já é quietão, gosta de dormir, então eu acho que ele vai ser. Eu não posso perder a oportunidade. Torço muito por vocês. Então, assim, 3 coisas que Paulo fala aí, né? Que é o propósito do ensino, esse ensino que salva e que santifica, esse propósito da perseverança e do ânimo, porque é nas Escrituras que nós extraímos essas coisas, no exemplo de Jesus, nós olhamos para a vida de Jesus, como nós aprendemos coisas, foco, né, que é a esperança na vida eterna. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: em vez de vocês ficarem discutindo quem está com a razão em assuntos periféricos, olhem para Jesus e aprendam com ele sobre liberdade e respeito, sobre aceitação, tolerância e amor. É isso que ele está dizendo para nós. Muitas igrejas, irmãos, se dividiram no passado por discussões que poderiam ter sido evitadas. Muitas igrejas se dividiram e eu presenciei muito conflito. Eu já vi bateristas bons, assim, igual o Luca Lomelino, pegar a bateria, porque era do próprio, igual você tinha a sua aqui, a gente até mudou para evitar isso, viu, Lucas? Mas em assembleias, por discussões de coisas periféricas, pegar as peças, chamar o outro colega, sair no meio da assembleia, indo embora com a sua... Sabe que coisa horrorosa isso? Que até hoje, esse menino ainda não se firmou na fé direito. Você vê os danos que essas coisas às vezes causam na vida, só para alguém sair com direito à razão, que está certo, e sobressair, às vezes, sobre a vida de outras pessoas. Não é uma coisa saudável para a igreja. Muitas pessoas saíram das igrejas por escândalos que poderiam ter sido evitados. No versos 5 e 6, Paulo ora, então, pela unidade da igreja. Ele exorta a ajuda mútua, ele diz para a igreja, olha para Jesus e vê como ele abriu mão de si mesmo em função do outro, e agora ele vai fazer a oração pela unidade, quando ele diz o Deus que concede perseverança e ânimo, vê que agora a fonte da perseverança e ânimo, quem concede agora é Deus, ele é o autor, dê a vocês um espírito de unidade. Esse espírito de unidade aqui, eu não falei que não ia trabalhar tantos conceitos, mas isso aqui não é uma coisa mágica, é um estado de ânimo voltado para a unidade. É aquele espírito contrário ao espírito conflituoso que às vezes existe dentro do sujeito. Tem gente que às vezes o espírito da pessoa é conflituoso. Ele está sempre procurando uma razão para o conflito, uma razão para a discussão. Ele está sempre buscando os pontos negativos para, em cima desses pontos negativos, criar o conflito. É o Sambalate e o Tobias. Deixa a obra e vem discutir comigo. O tempo todo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, dê a eles um espírito de unidade, um estado de ânimo voltado para a compreensão, para o estar junto, para a construção das coisas, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Deus é o autor, então, da perseverança e do ânimo, mas ele faz isso através do seu Espírito, aplicando as Escrituras no coração do crente.
Então, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós somos encorajados a perseverar, nos sentimos revigorados para lidarmos com as dificuldades da vida e aprendemos sobre unidade cristã. Por isso que a gente tem que olhar para as Escrituras, como Paulo está dizendo, olha para a vida de Cristo, no verso anterior. Isso nos une como cristãos, mesmo com algumas diferenças ainda vigorando entre nós. Você vê que Paulo não está falando assim, gente, abre mão do seu conceito, você abre mão. Não, é a tolerância diante da diversidade. Nós somos unidos na mesma harmonia de sentimentos e paz quando nós buscamos as Escrituras juntos. Nós vemos aqui a importância de a igreja estar unida em torno do ensino bíblico. O povo de Deus precisa aprender a aprender junto. Escuta o que eu vou te dizer aqui, presta atenção. Cada encontro, cada culto, cada aula de EBD, presta atenção, quantas semanas nós temos no mês? Vamos botar 4? Quantos cultos a gente tem por semana? 3. Nós temos no mínimo de 12 a 15 encontros por mês. 12 a 15. Imagina que se você vier um culto no mês, você ficou 10 encontros fora. Então nós temos de 12 a 15 encontros por mês. Cada um encontro em torno da palavra de Deus é uma oportunidade para Deus trabalhar um coração duro e incompreensível. Cada um é uma oportunidade. A gente nunca sabe qual vai ser o dia, qual vai ser a palavra, qual vai ser a música, qual vai ser o texto bíblico que Deus vai operar na mente e no coração daquela pessoa. Por isso que cada culto é precioso demais. Por isso que cada encontro, cada momento de comunhão é preciosa demais. Como a gente estudou no domingo passado, como é precioso a união dos irmãos. É precioso como o quê? Como o óleo da unção. Porque ele era precioso, ele era único, ele era diferente de tudo. Ele era preparado de um jeito que só atendia, só aquele preparo daquela forma, debaixo de muito temor e tremor, atendia aquilo que ele era proposto, que é a unção do sacerdote. Ele era precioso demais. Assim é cada encontro do povo de Deus. Então, quando nós perdemos essa oportunidade, nós estamos perdendo a oportunidade de ser aquele dia que Deus vai mudar o coração e a mente da gente. Você talvez seja testemunha aqui de quantas palavras, quantos cultos na sua vida, quantos momentos, quantas reuniões Deus falou profundamente no seu coração. E de lá para cá você se tornou uma pessoa diferente. Um breve testemunho muito rápido. Quantas vezes eu ia para o culto depois de convertido e o louvor comendo solto e eu morgadão no banco. E a minha esposa às vezes virava para mim e dizia assim, você vem à igreja fazer o quê? Você não adora. Fica sentado aí. Né? Até que um dia eu fui lá na primeira igreja batista de São Gonçalo. Aquele murundum de pessoas incontáveis, como a areia do mar, vamos dizer assim, que a igreja lá é grande. E o povo adorando e eu lá morgado. E a pessoa da minha frente era uma mulher perneta. Só tinha uma perna, sacou? 3, 4 músicas, aquela mulher com uma perna só adorando ao Senhor. Eu olhei para aquilo, eu senti um constrangimento espiritual que eu nunca mais sentei. O meu estado de adoração mudou a partir daquele dia. Um momento, um culto, um segundo é o suficiente para Deus mudar a história da sua vida. Não precisa de um dia, não precisa de 10 cultos para ver um reavivamento em você, para ver um avivamento espiritual na sua vida. Precisa de um instante em que Deus usa. Então tudo é muito precioso quando se trata de vida espiritual. À medida que a igreja se une, ela vai fazer com maestria aquilo que é o fim de todos nós. Qual é o fim do homem? A glória de Deus. Essa é a finalidade da coisa. Então o verso 6 diz, para que com um só coração, não é todo mundo no mesmo entendimento do que comer carne de porco, é com um só coração, com uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade glorifica ao Senhor. Isso só seria possível lá e aqui também
com a união da igreja, não necessariamente com convergência total de opiniões, mas com base no amor, na aceitação, na compreensão e na tolerância dos limites da outra pessoa. Ninguém é igual ao outro. Ninguém vai fazer igual ao outro. Por essa razão, Paulo volta a exortá-los nos versos de 7 a 12, a gente já está indo para o final, por isso que eu vou pegar bem geral, e ele vai exortá-los, né, dizendo, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servos dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. E aí ele começa a citar um monte de textos bíblicos aí, tá? Então, verso 7, Paulo diz que eles deveriam aceitar uns aos outros como Cristo fez, pois essa é a forma, para não dizer a única forma, de nós glorificarmos a Deus. Os versos 8 e 9, parte A, falam de como que Cristo aceitou, não é? Paulo usa mais uma vez o exemplo de Jesus em aceitar judeus e gentios com o propósito de que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Cristo abriu mão da sua glória, abdicou-se de sua majestade, fez-se servo. A palavra servo aí é um ministro enviado aos judeus, é como se ele estivesse dizendo isso. Jesus, ele foi um ministro de Deus que foi enviado ao povo judeu, aos da circuncisão, para que as promessas feitas aos patriarcas, ou seja, de que o Messias viria, ele seria o Salvador primeiro de Israel, eles herdariam essa terra prometida, eles eram realmente o povo de Deus, tudo isso se cumprisse a eles, e também o cumprimento dessa promessa de que Jesus reinaria sobre outras nações. Ele seria o governante, o rei eterno, o grande rei de toda a terra, né? Para que essas promessas se cumprissem. Não só os judeus, então, glorificariam a Deus por essa provisão de salvação, mas também os gentios, né, que não eram contados como povo de Deus, eles também se voltariam para Cristo e glorificariam a Deus, como Deus teve misericórdia de aceitar a gente e não rejeitar. E agora Paulo está dizendo para esse mesmo povo, vocês devem usar da mesma misericórdia e não rejeitar os judeus, que ainda têm escrúpulos a respeito de algumas coisas, tá? Interessante que são os gentios que nessa sessão são os mais exortados, né, são os mais exortados a contribuírem para a aceitação uns dos outros. Eles são desafiados a olharem para o que Cristo fez com eles, e Cristo aceitou eles. A igreja terrena também cumpre o seu propósito de glorificar a Deus vivendo essa união, né? Judeus e gentios deveriam louvar a Deus pela grande misericórdia estendida a todos os povos. O que acontece depois do verso 9 é uma sucessão de textos que envolve o Salmo 18, verso 49, Deuteronômio 32, verso 43, Salmo 117, verso 1 e Isaías 11, versos 1 e 10. Tá? Tudo isso, todas essas citações, elas vêm para mostrar para a igreja que o que deveria impulsionar as relações deles não eram os direitos individuais, mas o amor. O amor uniria eles e eles, então, seriam uma igreja unida e estariam glorificando a Deus. Paulo, então, fecha no verso 13 com uma oração. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria, de paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo amor do Espírito Santo. E esse fechamento ele reflete o desejo fraternal e de fraternidade que Paulo tem pela essa igreja, né? Deus é esperança, foi esperança no Antigo Testamento e é esperança no Novo Testamento, lá no tempo de Paulo, e é esperança para nós hoje. Então Paulo deseja que o Deus de esperança os encha de alegria, paz e confiança, que são resultantes da fé genuína em Cristo Jesus. Vamos fechar isso aqui para a gente concluir? Deixa eu só tomar aqui a água que o Vitor trouxe. A gente fecha assim, então, uma sessão, desculpa ter corrido, mas é grande, a hora começa, a gente fica preocupado. A gente fecha aqui agora uma sessão que começou no capítulo 14 e fechou aqui nesse verso 13 do capítulo 15, ou seja, a tolerância em relação
a visão do outro. Então ficaria mais ou menos assim, como as pessoas que entenderam o evangelho lidam com opiniões contrárias, tá certo? Como eu falei no início, isso aqui foi escrito, o entendimento primeiro é para comunidade religiosa, tá certo? É para dentro da igreja, mas muitas vezes nós vamos ter esse embate fora da igreja. Hoje nós aprendemos que melhor do que discutir assuntos periféricos é nos ajudarmos ao crescimento mútuo. Em vez da gente ficar apresentando mais do que o outro, vamos ajudar para contribuir. O que você tem que eu não tenho, o que eu tenho que você não tem, vamos caminhar junto. Tá? Devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele abdicou-se de si mesmo para que judeus e gentios, ambos os povos ofendiam de fato a Deus, mas que eles pudessem desfrutar das bênçãos da salvação. As Escrituras nos ensinam isso. Não é? Nós podemos olhar para ela e nos enchermos de fé, de esperança, de amor, porque ela nos encoraja a amar. E assim, hoje falou de amor em vários... Aí, porque a gente está estudando o Evangelho de João, João fala de amor quase em todas as lições. Tá certo? Eu venho dizendo isso aqui há muito tempo. Talvez a gente precise entender o conceito de amor bíblico para além dos sentimentos. Lembre-se sempre de uma coisa. Até o nosso jeito de amar está contaminado pelo pecado. Nosso amor é egocêntrico. Nosso amor é egoísta. Então, não compare meu nem o seu amor com o amor de Deus. É diferente. Deus ama puramente. Por isso que no amor ele é livre. Ele tanto abraça como ele exorta e pune. Tudo isso concentrado na mesma palavra chamada amor. Né? Nós não. Nosso amor é sempre... Parece que se não protege, não é amor, não é verdade? Então, que Deus nos ajude a vivermos em amor, harmonia, para a glória dele. Porque é isso que nós precisamos fazer como igreja de Jesus. Amém?